A esperança do hipócrita perecerá. Jó, capítulo 8, versículo 13. Tal geração sempre existiu e existirá, que se mistura com os santos de Deus, que fingem o céu com discursos celestiais, enquanto seus corações estão revestidos de hipocrisia, com a qual enganam os outros e, acima de tudo, a si mesmos. Tais podem ser os santos do mundo, mas os do diabo na conta de Cristo. Não escolhi vocês 12 e um de vocês é um demônio? E verdadeiramente, de todos os demônios, nenhum é tão ruim quanto o diabo professo, o diabo que prega e ora. Satanás pode viver muito pacificamente, como um vizinho tranquilo, à porta de quem se contenta com um nome vazio de profissão. Isso não altera sua propriedade. A profissão de Judas, ele sabia, não o afastava nem um passo do caminho para o inferno. O diabo pode mostrar a um homem um caminho para a condenação por meio de deveres e ordenanças de adoração a Deus. Aquele coração cobiçoso e traidor que Judas carregava consigo para ouvir o sermão de Cristo e pregar ao seu próprio, prendeu-o o suficiente para o diabo. E, portanto, ele lhe dá linha suficiente, liberdade suficiente para manter seu crédito por um tempo com seus companheiros apóstolos. Ele não se importa que os outros pensem que ele é um discípulo de Cristo, então ele sabe que ele é seu próprio escravo. O hipócrita à primeira vista pode ser tomado por um santo, por aqueles que veem apenas o seu exterior, quando ele passa em seu vestido de festa e, portanto, é apropriadamente chamado de santo do estranho, mas um demônio para aqueles que o conhecem melhor. O hipócrita pode mostrar uma língua clara e, ainda assim, ter um coração sujo. Aquele que fez aquele provérbio: fale para que eu possa te ver, não pensou no hipócrita, que dirá que você não verá. Aquele que tem um fim falso em sua profissão, logo chegará ao fim da sua profissão, quando for beliscado no dedo do pé onde está o milho, quero dizer, chamado para negar que seu coração travesso visava. Muitos existem que não têm nada para provar que são cristãos, a não ser uma profissão nua, dos quais podem dizer como eles dizem da canela, que a casca vale mais do que tudo o que eles têm além. Muitos assumem sua santidade por confiança e negociam na religião com o crédito que ganharam da opinião dos outros sobre eles. Eles acreditam ser cristãos, porque outros esperam que eles sejam. E assim seu grande negócio é pôr um zelo naqueles exercícios de religião que estão no exterior, manter o crédito que eles têm no exterior, mas não procuram obter um estoque de graça sólida dentro, e isso prova sua ruína finalmente. Eles dizem que as árvores brotam tanto na raiz subterrânea quanto nos galhos acima, e o mesmo acontece com a verdadeira graça. Lembre-se de que foi a morte da semente em solo pedregoso. Faltava raiz, e porque sim, mas porque era pedregoso? Esteja disposto que o arado seja profundo o suficiente para humilhá-lo pelo pecado e separar seu coração do pecado. Um hipócrita nunca obteve perdão disfarçado de santo. Ele o chamará pelo seu próprio nome, embora você venha a ele na aparência de um penitente. Entre esposa de Jeroboão, disse o profeta. A hipocrisia é um véu muito fino para cegar aos olhos do Todo-Poderoso. Você pode arrancar seus próprios olhos para não vê-lo, mas nunca pode cegar seus olhos para que ele não o veja. Falai, ó hipócritas. Você pode mostrar uma lágrima que já derramou a sério por um mal feito a Deus? É um bom brilho que Agostinho tem sobre as lágrimas de Esaú. Hebreus capítulo 12. Ele chorou por ter perdido a bênção, não por tê-la vendido. Tempo de serviço.
O hipócrita acerta seu relógio, não pelo sol, a palavra que quero dizer, mas pelo relógio da cidade. O que a maioria faz, isso ele fará. Justiça própria. Cuidado, a retidão não é uma armadilha para ti. O jovem do Evangelho poderia ter sido melhor se não fosse tão bom. Sua honestidade e retidão moral foram sua ruína, ou melhor, sua presunção. Melhor ele havia sido um publicano, levado a Cristo no sentido de seu pecado, do que um fariseu, afastado dele com a opinião de sua integridade. Que você seja honesto e correto em seu curso. Abençoe a Deus por isso, mas tome cuidado para não abençoar a si mesmo. Aí está o perigo. Esta é uma maneira de ser, justo sobre muito. Há desfazer nesse excesso, bem como em qualquer subfazer. O que os homens fazem por si mesmos, eles fazem por si mesmos. Eles devoram o louvor do que fazem. O cristão somente que faz tudo por Cristo, faz tudo por Cristo. Muitas almas não apenas perecem orando, se arrependendo e acreditando de certa forma, mas perecem por suas orações e arrependimentos, enquanto confiam carnalmente nisso. Poucos são realmente ruins, mas parecem gostar de religião na noção. Mas a santidade viva e ambulante morde. Os fariseus podem esbanjar seu dinheiro nas tumbas dos profetas, mas Cristo é desprezado e odiado. Qual é o mistério disso? A razão é que esses profetas estão fora do palco e Cristo está no palco. Falso zelo. Zelo sem retidão não serve para nada. Não, ninguém irá para o inferno com mais vergonha do que o fanático de coração falso, que sobe ao céu em sua carruagem de fogo. Não relute em ser revistado. Não haverá necessidade de mais buscas para provar que você está doente. Se aos oficiais de Deus for negado a entrada, nem tudo está bem lá dentro. Se teu coração for sincero, ele se deliciará com a privacidade. Um coração falso chama outros para testemunhar seu zelo por Deus. É o truque do hipócrita esforçar-se ao máximo no dever, quando tem espectadores, e ser descuidado sozinho. Um coração falso pode parecer muito ardente em orar contra um pecado, mas pode pular outro. Um hipócrita será favorável a uma luxúria e violento contra outra, ao passo que um cristão sincero abomina todo pecado. Ordena os meus passos na tua palavra. O hipócrita parece quente em oração, mas você o encontrará frio o suficiente no trabalho. Ele ora ferozmente contra seus pecados, como se desejasse que todos fossem mortos no local, mas ele se pôs na obra de mortificação. Ele retira o combustível que os alimenta. A hipocrisia na religião brota do fruto amargo de alguma afeição carnal não mortificada. Enquanto tua presa estiver abaixo, teu olho estará na terra, quando pereces, como uma água subir em tuas orações ao céu. Deus está na boca do hipócrita, mas o mundo está em seu coração, que ele espera ganhar por meio de sua boa reputação. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Um homem pode dizer as palavras sem qualquer obra especial do Espírito, e também um papagaio, mas dizer que Cristo é o Senhor com fé, com pensamentos e afeições compatíveis com a grandeza e doçura disso, requer que o Espírito de Deus esteja em sua mente e coração. Conhecimento sem graça, um julgamento ortodoxo com um coração profano e uma vida ímpia é tão desagradável quanto a cabeça de um homem sobre os ombros de uma fera. Esse homem tem poucos motivos para se gabar de que o que ele sustenta é a verdade, se o que ele faz é perverso. O conhecimento pode fazer de você um estudioso, mas não um santo ortodoxo, mas não gracioso.
Aquele que aumenta em conhecimento e não obtém graça com seu conhecimento, aumenta a tristeza para si mesmo. Sim, a tristeza eterna. Seria uma facilidade para os pecadores do Evangelho no inferno, se eles pudessem apagar a lembrança do Evangelho de suas memórias. Aquele que pode se aventurar na aparência do mal sob pretexto de liberdade, pode, pelo que sei, cometer o que é mais grosseiramente mal, sob alguma aparência de bem. Não é difícil, se um homem estiver à custa, colocar uma boa cor em coisas podres e praticar também, é possível que um homem tenha um corpo podre sob um terno berrante e sob linguagem refinada, uma pobre consciência irregular. Quem não prefere ser sincero com presentes mesquinhos do que de coração podre com grandes partes? Hipocrisia exposta. O cristão, como uma estrela no céu, atravessa a nuvem, que por um tempo esconde o seu conforto, mas o hipócrita, como um meteoro no ar, brilha um pouco e depois cai em uma vala ou outra, onde é extinto. A luz dos justos regozija, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Provérbios capítulo 13, versículo 9. A sinceridade capacita o cristão a fazer duas coisas na aflição que o hipócrita não pode: falar bem de Deus e esperar o bem de Deus. Ele sempre invocará a Deus? Jó, capítulo 27, versículo 10. O hipócrita é frequentemente exposto aqui. Um coração doentio estará se intrometendo com a oração de vez em quando, mas finalmente se cansa do trabalho, especialmente se for obrigado a esperar muito por uma resposta. Saul ora a Deus, e porque ele não ouve dele, finalmente vai procurar o diabo. Um ponto faz com que toda a roupa seja lavada. Davi, vencido por um pecado, renova seu arrependimento para todos. Salmo 51. Um bom marido, quando vê chover em algum lugar, manda chamar os trabalhadores para inspecionar toda a casa. Isso, de fato, diferencia um coração sincero de um hipócrita, cujo arrependimento é parcial, brando em uma trama e duro em outra. Judas chora por sua traição, mas nenhuma palavra do seu roubo é hipocrisia. O buraco não era mais largo em sua consciência do que onde a bala entrou, considerando que a verdadeira tristeza para um quebra o coração em arrepios para outros também. Se a profissão de fé servisse à vez e reunir-se após sermões, alguma aparente alegria na palavra fosse o suficiente para salvar, o céu logo estaria cheio. Mas como você ama sua alma, não tente a si mesmo por esta peneira grossa, isto é, busque por uma profissão fácil e religião barata, como ouvir a palavra, cumprir deveres e coisas do gênero. Desse tipo há muitos que virão e caminharão pela porta do céu, dispostos o suficiente para entrar, se puderem fazê-lo sem perturbar seu orgulho em uma multidão, ou arriscar seu presente interesse carnal por qualquer disputa e briga. Tome os cristãos sob a nação de buscadores e pelas próprias palavras de Cristo. Há muitos, mas considere-o sob a noção de lutadores, como os que estão prontos calçados com uma resolução sagrada, para lutar até o sangue, se tais provações os encontrarem no caminho para o céu. Nesta velhice da profissão murcha da Inglaterra, quão grande raridade é um convertido sincero. Quando vemos uma árvore que costumava ter muitos frutos, agora produz pouco, talvez uma maçã neste galho e outra naquele, nós a vemos como uma árvore moribunda. Aqueles dias dourados do Evangelho terminaram, quando os convertidos vinham voando como uma nuvem, como as pombas para a janela em bandos. Agora que as notícias do Evangelho envelhecem, poucos se interessam por elas. Nossa velha reserva de santos, o tesouro de seu tempo, se desgasta rapidamente. O que será de nós, se nenhum novo entrar em seu quarto?
Infelizmente, quando nossos enterros são mais do que nossos nascimentos, devemos estar na mão perdedora. Há uma triste lista de nomes sagrados tirado de nós. Mas onde estão os que são nascidos de Deus? Se os bons se forem e os que sobrarem continuarem maus, sim, se tornarem cada vez piores, ninguém afunda tanto no inferno quanto aqueles que se aproximam do céu, porque caem da maior altura. Ninguém terá uma despedida tão triste de Cristo quanto aqueles que foram a meio caminho com Ele e depois o deixaram.